Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assiste aqui pelo nosso canal no YouTube. Que a graça de Deus esteja presente. Que bom que você está aqui para escutar a palavra de Deus, para juntos meditarmos a palavra de Deus e que ela faça morada no seu coração. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia 3 de junho de 2018. E o evangelho de hoje, a liturgia nos traz, é o evangelho de São Marcos, capítulo 2, versículo do 23 e capítulo 3, do versículo do 1 ao 6. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigos em um dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, porque eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhe disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidades e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no templo em que Abiatar era o sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus, e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães, e acrescentou: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Então Jesus olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: Estenda a mão. E ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus, com seus partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus, a maneira como haveriam de matá-lo. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, a liturgia de hoje no Evangelho de São Marcos nos traz duas passagens que acontecem no dia de sábado. E nas duas passagens, na primeira, os discípulos vão colher as espigas de trigo. E eles são condenados pelos fariseus porque colheram as espigas no dia de sábado, coisa que não é lícita para os judeus, porque eles guardavam o sábado e guardam até hoje fervorosamente. E a outra passagem nós vemos que Jesus vai curar um homem no templo no dia de sábado, aquele homem da mão seca. E eis que Jesus pergunta àqueles fariseus se é permitido curar, salvar uma vida ou deixá-la morrer, fazer o bem ou fazer o mal. Meus irmãos, nós cristãos, após a ressurreição de Jesus, que se deu no primeiro dia, no domingo, e após as aparições de Jesus, que sempre que os discípulos estavam reunidos no primeiro dia da semana, foram as aparições de Jesus aos discípulos, o Cristo ressuscitado, que aparece aos discípulos no domingo, a igreja adotou como dia de domingo o dia de louvar, agradecer, aquele dia de nós nos aproximarmos de Deus, prestarmos o culto devido a Deus. Não é que nós não devemos fazer isso na semana, mas com as coisas do dia a dia, muitas vezes, nos nossos trabalhos, das nossas atividades, nós nos deixamos um pouco de lado. Mas o domingo é o dia de louvar e agradecer a Deus. Porque pela graça, pelo amor, pela bondade. E é isso que Jesus quer colocar no coração daqueles fariseus. Não é que aqueles fariseus não eram religiosos, não era que aqueles fariseus não amavam a Deus. O problema era a dureza dos seus corações.
A dureza dos seus corações os impedia de dar um passo adiante. Primeiro, de reconhecer que ali diante deles estava o Messias, o Senhor do sábado. Como Jesus mesmo fala, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. E ali estava o Senhor do sábado, o Filho do homem, o Filho de Deus. E a dureza daqueles corações, daqueles homens que o qual Cristo tentava transformar com todos os sinais e prodígios, não encontrava sucesso. Por isso que o evangelista São Marcos nos traz essa situação até difícil da gente entender. Porque quando a gente olha Jesus, a gente olha esse Deus que é todo amor. Deus que se faz homem e é todo amor. E Ele que vem anunciar esse amor de Deus. Mas nós vemos aqui que o evangelista retrata que Jesus estava cheio de ira e tristeza. Por quê? Pelas durezas do coração. Eles não queriam que Jesus fizesse o bem, que Jesus curasse aquele homem. Poderia fazer em qualquer dia da semana, mas não no sábado. Por isso que Jesus pergunta: salvar uma vida ou deixá-la morrer? Fazer o bem ou fazer o mal? Nós vemos que é pela situação daquele homem que da mão seca, que aquele homem tentava se esconder. Estava afastado, estava de lado, mas Jesus o chama para o meio. Jesus coloca ele no centro, para que todos vissem a graça e o amor de Deus agir. Essa que é a grande vontade de Jesus, que a graça de Deus penetrasse no coração daqueles fariseus. E Jesus curando aquele homem, imediatamente aquele homem sendo curado, em vez da graça de Deus que se manifestou na cura daquele homem, transformar a vida daquelas pessoas, o que elas fizeram pela dureza dos seus corações, tramaram contra Jesus uma maneira de como haveria matá-lo. Meus irmãos, Deus quer nos mostrar, Jesus quer nos mostrar que não adianta estarmos dentro da igreja se nós nos apegarmos apenas às leis. Deus quer que nós estejamos na igreja em oração, mas com o nosso coração aberto a esse amor, a essa graça de Deus. Que nós possamos verdadeiramente ver os sinais de Deus em nossas vidas e que nós possamos ser transformados por esses sinais, pela graça de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que Deus, que a paz, o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês e que Deus possa abençoá-los. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.